Nesse mês da Bíblia que nós estamos vivendo, eu quero hoje refletir sobre algo também muito importante que a Bíblia nos fala, a questão da morte. Aqui no livro do Eclesiástico, no capítulo 38, há um texto que chama Moderação no Luto, exatamente no capítulo 38. É claro que essa linguagem que está aqui é uma linguagem que foi escrita 200 anos antes de Cristo. Então, a gente não pode ficar na letra, mas tem que ficar no espírito, né? Mas é muito importante o que ele fala aqui sobre o luto, né? Quando morre uma pessoa, claro, o luto significa o quê? Você presta como que um culto de respeito à pessoa que morreu. Então, ele diz assim, meu filho derrama lágrimas sobre o morto e chora como um homem que realmente sofreu, né? Sepulta o seu corpo, segundo o costume, e não descuide da sua sepultura. Isso a igreja sempre recomendou, né? Sepultar os mortos e tal. Mas ele diz o seguinte, né? Que toma o luto segundo o merecimento da pessoa. Quando morre uma pessoa muito importante, às vezes o presidente da República decreta uma semana de luto, 3 dias de luto no país, né? Um dia ou 2 para evitar, né? Más interpretações, pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor, e o desgosto do coração faz inclinar a cabeça. Então ele está chamando a atenção para uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que o Eclesiástico fala do luto, a importância do luto, ele diz também, não exagere. Não fique aí enterrado nessa tristeza mortal, porque a tristeza faz muito mal para a gente. Ele diz aqui, a tristeza apressa a morte, tira o vigor. Realmente, uma coisa que mata a gente é a tristeza. Então, como fazer diante de uma situação em que a gente perdeu uma pessoa muito querida? Só tem um jeito, a fé. A fé e também o tempo. O tempo é um santo remédio que vai curando a ferida que fica na alma. Mas, sobretudo, a fé. Né? Sobretudo, nós que somos cristãos, lembrar o seguinte, primeiro, na morte a vida não acaba, a vida é transformada. Né? Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, eu não morro, eu entro na vida. Eu entro na vida. Né? E a igreja, quando celebra a missa pela alma de alguém, a igreja fala, né? Se na morte a vida nos é tirada, a certeza da ressurreição, né? Nos alegra. Eu até escrevi um livro sobre a morte, o cristão diante da morte, porque é um assunto que muita gente pergunta, não é? O que é a morte? O que vem depois da morte? Né? O que é o juízo particular, o juízo final, o céu, o inferno, o purgatório? Como é que é isso? A segunda vinda de Cristo, né? Onde ele vai fazer o julgamento de toda a humanidade. Então, isso tudo você tem aqui nesse livro. Segundo aquilo que a igreja nos ensina, claro, né? Aquilo que está no catecismo, nas encíclicas da igreja. E o Eclesiástico, ele vai nos ensinando ainda outras coisas interessantes sobre a questão da morte. Ele diz assim, a tristeza permanece quando o corpo é levado, né? Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta e lembra-te do teu fim. Então, uma coisa muito importante é isto. Quem já passou pela experiência de ter um parente próximo que faleceu, a experiência mostra o seguinte, que a maneira mais rápida de você encontrar a paz é você entregar a pessoa para Deus. Sim, entrega para Deus. Nós todos pertencemos a Deus. Né? O velho Jó, o profeta Jó dizia, Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Nós somos dele. Né? Então, muitas vezes a gente perde uma pessoa e fica como que agarrada à pessoa, como que não deixa a pessoa ir para a eternidade. Deixa a pessoa ir para a eternidade. É vontade de Deus, já levou aquela pessoa naquela hora. Entende? Deus sabe a melhor hora para cada um de nós irmos para Ele. Então nós temos que ter esse ato de fé. Senhor, é teu. Leva, entrega. Quanto mais você conseguir entregar a pessoa para Deus, mesmo chorando, mesmo com o coração sangrando, mas quanto mais você fizer esse exercício de fé, dizer, Senhor, eu te devolvo essa pessoa.
O Senhor me deu, eu agradeço por todo esse tempo que ela viveu comigo, mas agora eu te devolvo. Entende? Quanto mais a gente exercitar isto, mais a consolação de Deus vem ao nosso coração. Não tenha dúvida. Entende? Todos nós vamos para a eternidade. Né? Como diziam os antigos, ninguém fica para a semente. Né? Então, o importante é a gente viver bem com os outros, né? Até mesmo para que quando a pessoa se vá para Deus, a gente não tenha nela nenhum ressentimento, nem ódio, nem nada com relação a esta pessoa. E aqueles que nós amamos, entregar para Deus e ficar com o coração em paz.